Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos ao Ponte de Comando, seu canal de ficção científica, temas afins e principalmente Jornada nas Estrelas. No episódio de hoje vocês vão ter mais uma review aqui da série clássica, apresentando o 18º episódio produzido, que é o Senhor de Gotos. Jean, quais as notícias antes da gente dar início aí? O que aconteceu durante a data da gravação aqui? Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, curta, compartilha, tanto meu trabalho como escritor, quanto o trabalho do Bruno como músico, os links vão estar embaixo na descrição do vídeo. Lembrando também que tanto os nossos links, tanto nossa página no Instagram, quanto os nossos links do Spotify e de outras plataformas vão estar aí em conjunto, ok? Antes da gente começar, lembrando que esse vídeo ele vai ter spoilers e toda a opinião aqui formada é só minha e do Bruno, você pode ter a sua também, sempre comenta embaixo com respeito. Antes da gente começar, caso eu não tenha esquecido nada, as notícias da semana. A gente teve uma semana bastante agitada, tirando as loucuras que a vida reserva pra gente. A primeira foi que essa semana do mundo pop, em geral, nossa, me sinto estranho falando mundo pop, mas tudo bem. Eu me sinto uma blogueira falando sobre o mundo pop, mas vamos lá. Não. Foi a volta da última temporada de Bleach, que o pessoal já estava aguardando aí, o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos. Eu acredito que agora é a última parte, acho que depois dessa daqui acaba. E como o Kubo vem se arrastando essa história já tem um tempo, ele quer construir o arco do inferno, mas aparentemente está esperando terminar o anime para isso, talvez a gente possa ficar feliz porque agora vai acabar e quem sabe ano que vem a gente já não tem uma continuação da história, não é mesmo? Essa semana também, no dia 3, a gente perdeu o Cid Moreira. Bruno, quer comentar sobre? Bom, o Cid Moreira aí, ele fez várias coisas na vida dele, né? É um grande comunicador aqui no Brasil, né? Eu tenho lembranças do Cid Moreira quando eu era criancinha no Jornal Nacional, né? Desde 69 até 1996, o Cid Moreira foi o primeiro e o principal âncora do Jornal Nacional, sendo sucedido pelo William Bonner. Então, assim, para muita gente da geração que assistia o Jornada e ainda está aqui, né, acompanhando a gente e acompanha a programação no Brasil, conhece os trabalhos do Cid Moreira, tanto quanto jornalista, como apresentador, narrador. O Cid Moreira, ele fez um trabalho que ele é muito reconhecido por uma grande parcela aqui da população brasileira também, como sendo o leitor do audiobook do Novo Testamento da Bíblia. Então, assim, ele é um cara muito conhecido em diversos segmentos. E a gente deixa aqui a nossa homenagem à contribuição e à participação desse grande comunicador aqui do Brasil. É isso. Descanse em paz. E só para finalizar as notícias da semana, terminou essa semana a segunda temporada de Os Anéis do Poder. Sabia que notavelmente, o Cid Moreira viria por último. Porém, eu reservei Os Anéis do Poder por último, porque esse é um diálogo que a gente tem que ter antes da gente começar o episódio. Por quê? Porque eu andei percebendo, assim, eu assisti as duas temporadas, eu andei percebendo que a fanbase anda xingando muito essa série com base no fato de que ela não segue exatamente o que o professor Tolkien escreveu. Assim, eu não quero uma briga com ninguém, mas eu gostaria de perguntar. E assim, não é como se que as pessoas que criticam estivessem pegando leve, não, elas estão falando coisas bem pesadas. E aí eu queria fazer uma pergunta para ninguém, mas para todo mundo ao mesmo tempo, que será que as pessoas entendem qual que é o significado de adaptação? Elas querem um remake, né? Elas não querem uma adaptação, né? Vamos lá. A maior parte das pessoas da nossa geração que assistem, elas têm mais ou menos a minha idade, elas devem ter uns 30 anos. E, assim, é o que eu estou tirando por base.
E a maior parte dessas pessoas, eu acredito que algumas leram realmente os livros, mas a maior parte cresceu assistindo a trilogia do Peter Jackson. Eis que a trilogia do Peter Jackson, ela não foi... O próprio Christopher Tolkien não gostava da trilogia do Peter Jackson. Ou seja, as pessoas têm nostalgia por uma coisa que o herdeiro da obra também não gostava. Então, eu fico me perguntando se... Qual que é a... Por que as pessoas têm esse hábito tão ruim de atacar uma coisa porque não é aquilo que corresponde às expectativas delas? Sabe por que eu estou falando isso? Porque há alguns anos, isso inclui jornadas. Porque há alguns anos, existe um diretor chamado J.J. Abrams, e ele fez uma adaptação de jornadas e todo mundo sentou a madeira na adaptação, falando que aquilo não era jornadas, que estava errado, que aquele não era o Khan. E assim, por mais que eu não goste de várias coisas, é uma adaptação. Então, se é uma adaptação, as pessoas têm que entender que não vai ser igual aos sonhos delas. Um filme, uma adaptação, não é uma fanfic. Se você quiser uma história que contribua com seus sonhos, escreve uma fanfic. Agora, Os Anéis do Poder, realmente, então eu tenho minhas críticas, mas é a produção, não é a história. Porque antes da história começar, alguns personagens estavam sofrendo até racismo. Porque a galera estava falando que não existia elfo negro. Que diferença isso faz? Nenhuma. Assim, zero diferença. Por mais que eu não goste da atriz da Galadriel, também porque eu acho ela uma atriz muito insensal, que diferença faz? Se você não gosta, é só você assistir os filmes que você gosta, não faz uma diferença. Sabe por que eu tô falando isso? Porque em breve, Jornada vai ter outro filme. Tá em produção. É isso aí. Sessão 31, Discover, né? tá aí. Eu não gosto de Discover, mas você nunca vai me ver dando paulada nas redes sociais por causa disso. Não. Ninguém é obrigado, então, né? Exatamente. Exatamente. Antes de xingar na internet, lembre-se sempre. Antes de xingar na internet, lembre-se sempre. Essas produções não são feitas para os fãs. Elas são feitas para se ganhar dinheiro. São negócio, né? A gente aproveita de negócio. tabela, né? Exatamente. Agora eu tenho um desabafo. Nós somos os compradores desse produto. Mas nós compramos porque é a única coisa que tem. E essa discussão, e essa discussão sobre como a nostalgia afeta a sua cabeça, não é de hoje. Vamos lembrar que lá em Deep Space Nine, o Cisco, o ator do Cisco, sofreu também ataques racistas, porque a galera falava que ele não tinha o direito de estar interpretando aquele personagem. Pesadíssimo. Né? Isso aqui é para se pensar, tá? Anéis do Poder volta em 2 anos. Será que a gente evoluiu até lá para conseguir ignorar isso? Agora entrando já no nosso ambiente, né, tirando essas questões super recentes, né, a gente gosta de deixar vocês antenados no mundo pop e também no mundo geek nerd, né, mas assim, essa questão do Abrams, da Kelvin Timeline, eu tenho muitos pontos que eu questiono, mas foi o que eu pude ver no cinema. Ver Jornada nas Estrelas, tocando aquela trilha sonora no cinema, o cheirinho de pipoca, as pessoas empolgadas com uma novidade. Isso daí é o que permitiu você ter Discovery, Strange New Worlds, Prodigy, Lower Decks, etc. E até a gente aqui do Ponto de Comando está aqui hoje porque a gente sabe que Jornada é um produto rentável. Saibam disso, Jornada é um produto rentável. Então, assim, embora eu tenha críticas, tem seu lado positivo. Eu não acredito em nenhuma obra de arte que seja totalmente dispensável quando ela traz contribuições tão positivas assim. Mas vamos ao nosso episódio de hoje. O Senhor de Gotos, ele foi escrito pelo Paul Schneider, nosso querido roteirista da primeira temporada, que escreveu também o célebre episódio Balanço do Terror, né? Esse episódio ele foi ao ar em 12 de janeiro de 67, e o título original dele, The Scar of Goths, ou em português, nas duas traduções, foi O Senhor de Gotos. Ele tem a presença de 2 personagens novos aqui na série,
E o primeiro e o mais importante é o nosso antagonista e vilão de hoje, que é o Trelane, né? O Trelane, ele é apresentado pelo William Campbell. O William Campbell, para quem não sabe, ele foi um ator que atuou em 28 seriados de TV na sua carreira. E ele teve, não foi 30, não foi 31, ele teve 35 filmes de longa-metragem. Ou seja, que carreira de sucesso esse ator teve, né? O William Campbell, ele também vai fazer uma aparição em Jornada ainda em 2 momentos na série clássica, porque para mim a série animada é a série clássica também. Então ele aparece ainda em Problema dos Pingos, já como um personagem diferente, que vai ser o Capitão Koloff, que é um Capitão Klingon, e ele vai reaparecer como Capitão Koloff na voz dele, né, no inglês original, no TAS também. E também em Deep Space Nine, lá nos anos 90, ele volta como o Koloff mais uma vez, já sendo um Klingon super velho, que eles chamam de o Dahar Master, ou Mestre Dahar, que é um grande guerreiro da história dos Klingons, né? Bom, William Campbell, ele teve a sua última aparição em 2006 no Las Vegas Hilton, em uma convenção de Jornada nas Estrelas. E ele, infelizmente, veio a falecer e a nos deixar em 2011. Mas ele teve uma vida cheia de sucesso e de marcas, incluindo essa contribuição maravilhosa que ele deixou para o mundo de Jornada com esse personagem tão interessante que vai ser o Trelane, e a gente vai comentar aqui com vocês. E também vai ter o segundo convidado aqui, que é o que representa o Tenente Dessali, que vai ser também o navegador do Star. E ele vai aparecer também em mais um episódio lá para frente, que vai ser o Catspaw, o Dia das Bruxas, né? O Dessali a gente não tem muito o que dizer, assim, de início assim, mas ele é um cara que vai deixar muito a marca nesse episódio aqui, a gente já vai entender. Manobra contigo, Jean. Vamos lá. Logo começando o ato 1, então a Enterprise está a caminho da colônia Beta 6 com uma carga de suprimento quando eles encontram um planetinha com sinal de rádio em comum. E todo mundo fica muito eufórico porque é muito legal estar andando no espaço e encontrar coisa nova. E enquanto eles estão analisando as ondas de rádio do planeta, o Kirk e o Zulu são sequestrados. Eles simplesmente desaparecem. E aí todo mundo fica em desespero para encontrá-los, porém, quando ninguém mais sabe o que fazer, aparece uma mensagem na tela, meio que dando um convite sobre onde eles estão, sobre Hi-Ho. E o que acontece é que então o McCoy, junto de outros 2 companheiros, vão descer para esse planeta para conseguir procurar o Kirk e o Sul. Bruno, o que você tem a me dizer sobre esse começo? Bom, começo assim, tem uma coisa aqui que eu tenho certeza que você deve ter reparado. A gente teve o questionamento no Galileu 7 da prioridade do Kirk, né, nas missões, né? Aqui a missão da Enterprise ela era justamente levar suprimentos e carga para a colônia de Beta 6, porém eles são surpreendidos pelo planeta desconhecido, né? Até o Spock ele fala, oxe, como assim? Isso aqui não estava nos registros, né? E assim, é uma expectativa. Porém, o Kirk, nessa missão aqui, ele fala, manda uma sonda e depois a gente vê. Então, olha que interessante. Dessa vez, o Kirk não parou para ver o objeto estelar novo, né? Ele aprendeu a lição, né? Aprendeu a lição, né, Galileu? Pelo menos mas, assim, episódio. Gostei da menção quanto a uma linguagem super antiga. Vai fazer todo sentido em que, assim, o Trelane, ele se comunica com a nave primeiro por texto, né? E aí ele usa uma fonte com uma heráldica medieval, porque o Trelane, durante o episódio, a visão que ele tinha da Terra, ele não pensou no deslocamento temporal da luz, ele tá vendo a Terra com o olhar da Idade Média, tipo 1500, 900 anos no passado. Então ele tem uma visão do mundo humano como a gente era antigamente, não como a gente é hoje. Mas a gente vai chegar lá. Então, nesse caso, os 3 descem ao planeta. E enquanto eles estão andando pelo meio do mato, eles acabam encontrando um castelo medieval. E eu achei essa a melhor parte do episódio, assim, essa construção de cenário com essas coisas antigas dentro do castelo, a trilha sonora deles chegando no castelo.
E É muito engraçado. exatamente, é bem é engraçado, é uma coisa que você não espera. Eles entram no castelo, e o que eu mais achei legal é que eles entraram no castelo e tem alguns bichos que parecem estar empalhados, tem um M113 na Eu parede, e reparei o McCoy é o nisso. primeiro que olha, ele arregala os olhos desse tamanho, de novo, Nesse! não. É Nancy! Antes o M113 não tinha um nome. Mas agora com o Lower Decks deram um nome para esse bicho que se chama Vampiro de Sal. Eu prefiro muito mais M103, acho que é mais É, impactante. Vou continuar chamando de M103. E entre esses bichos empalhados estão o Kirk e o Zulu. E aqui as coisas começam a ficar interessantes. Apesar de depois eu achar que elas esfriam um pouquinho, aqui as coisas começam a ficar mais legais. Bruno, sua vez. tem uma curiosidade técnica. Esse episódio, né, ele foi dirigido pelo Don McDougall, perdão. Don McDougall. E assim, o McDougall e o Schneider, que é o roteirista, eles concordaram de pôr essa ideia do planeta ter uma atmosfera tóxica que eles encontram quando eles vão investigar e ir atrás do Sully e do Kirk. Então eles descem com máscaras especiais. O Daniel Kuhn, que é o diretor executivo da produção, produtor executivo, perdão, ele fala que essa é uma ideia ruim. E ele fala, gente, não usa essas máscaras. Isso vai ser muito ruim. Não vai ficar legal para um mundo futurístico. Então eles teimam, batem o pé. Ficou feio. Eles batem o Parece pé e gravam. equipamento de mergulho. Pois ficou um negócio assim meio deslocado. Tanto que na série animada, eles cortam totalmente essa ideia de suporte de vida por máscara e eles deixam o suporte de vida no cinto. E assim, o cinto ele tem um escudo de proteção na série animada e ele tem um suporte de vida. Fica tipo uma aura invisível no corpo e a pessoa pode respirar por esse suporte de vida artificial. Então, assim, foi uma ideia que só aparece aqui, essa máscara cafona. Mas depois, logo no começo do episódio, o Jäger, né, que é o tenente ali, o biólogo, ele fala que a atmosfera é respirável. O que é bem assim curioso. Poxa, o planeta tem uma atmosfera tóxica, mas aonde eles se transportaram tá tudo habitável. Então, assim, já começa com um mistério antes deles entrar no castelo do Trelane. E no caso, eu fiquei pensando numa coisa, eu vi essas máscaras, eu lembrei de uma coisa bem interessante. Quem for mais fã de trecheira igual eu, assim, vai se lembrar de um filme horroroso que lançaram há muitos anos, que chamava Drácula 3000. Nossa, Em Drácula 3000, esse eu vi. esse filme é péssimo, esse filme é horrível. Esse filme é uma vergonha. Esse filme é uma vergonha. Pois é. Nossa, esse filme é uma vergonha. Mas enfim, uma das coisas que me chamou a atenção deles usarem esse aparelho de respiração é que em Drácula 3000 os caras também usavam aparelho de mergulho para entrar na nave. Ai, isso era ridículo. Isso era ridículo. Eles usavam 2 cilindros de ar e uma mascarazinha para entrar numa nave alienígena que eles nunca viram. E esses aparelhos de respiração aqui me lembraram isso, mas enfim. Bom, enquanto eles estão para resgatar o Kirk e o Zulu, eles encontram um cara tocando piano. E aí o cara tipo, tenta ser super educado com eles, gentil, ele se apresenta, o nome dele é Trelane, ele liberta o Kirk e o Zulu. O problema é que esse alienígena, ele é meio estranho, ele é meio xarope, eu não consigo nem formular uma ideia sobre ele. Às vezes eu tenho uma, mas a gente vai deixar mais pro final. Bruno, o que você me disse sobre o Trelane? O Trelane, pra mim, ele é a alma do que no futuro virá seus kills. E assim, Isso, o Trelane, ele desde o início, ele é um kill. Pelo menos esse é o meu entendimento. Uma outra curiosidade, eu gosto de ir jogando as curiosidades no meio assim, do episódio aqui com vocês, é que o Kill vai ter um livro no universo expandido, né, chamado Kill Squared, ou Kill ao quadrado, né? Também é baseado num episódio de Nova Geração, em que o Trelane aparece nesse livro. E lá, de fato, é mencionado e ele é colocado como um membro do Continual Kill. Porém, aqui no século 23 ainda, ele é um Kill em desenvolvimento, ele é uma criança onipotente. E o que eu achei legal, assim, ele tem poderes com onipotência limitada. Então, assim, ele pode fazer o que ele quiser, mas é numa região pequena.
Se bem que não tão pequeno, né? A gente vai ver que ele pode mover um planeta, ele pode criar coisas que não existem. É que, na verdade, Mas assim, ele age. consegue. Pode falar. Ele consegue. Ele consegue usar os poderes dele meio que na área de influência do planeta, né? Ele consegue mover o planeta. Exatamente. Porque Em quando a gotos. tripulação tenta fugir, ele move o planeta, ele não move a tripulação. Ele coloca o planeta na frente deles. Então, ele meio que só tem influência mesmo sobre o planeta. Tanto que quando eles estão dentro de órbita, ele consegue entrar na nave. Mas quando eles saem fora de órbita, ele não Ele não consegue mais entrar na consegue. Enterprise. Ele precisa mover o planeta atrás deles. Então, a área de influência dele é o planeta em si. Mas assim, aqui na série clássica, né, em 67 já, aqui eles não tinham ainda a ideia dos Kill. Porém, isso é uma adaptação, né? Valia essa menção. Mas para mim, o Trelane, ele tem essa personalidade cativante, ele quer ser sedutor, ele quer ser interessante forçadamente. E isso é muito comum em adolescentes e jovens crianças que querem atenção. Então ele tá ali para se divertir, e o alvo da diversão dele é justamente os seres humanos, que ele acha seres tão interessantes. Porém, ele tem um erro de defasagem. A observação dele de Gotos para a Terra tem um atraso de 900 anos-luz, o que é muito se considerar assim, né? Poxa, a capacidade de viagem com dobra estelar, da velocidade de dobra, leva a humanidade a 900 anos-luz, o que é bastante se parar para pensar, né? Mas ele comete esse erro porque ele, por ser onipotente, não pensou na astronomia. O que eu achei engraçado, ele é falível, ele comete erros. E assim, ele é um. Eu vou ser bem sincero, esse episódio ele começa. Pra mim, esse episódio ele começa muito bem. Ele apresenta coisas legais, mas eu acho que conforme o tempo vai passando no episódio, algumas dessas coisas elas vão começando a ficar um pouquinho cansativas. O Trelane, para mim, é uma delas. O começo dele é interessante, sobre a gente saber o que ele é, sobre as coleções, sobre as coisas que ele tem. Mas conforme vai passando o episódio, vai ficando tanto quanto cansativo. A conversa dele vai ficar, para mim, a conversa dele é um pouco cansativa também. Ele é um tanto quanto, começa a ficar um tanto quanto enfadonho. No caso, ele. O Spock está na Enterprise, quando tudo isso aí está acontecendo, o Spock está na Enterprise tentando resolver tudo, e a galera lá em Gotos tenta entender o que é o Trelane. Porque ele não aparece no sensor, ele não é uma forma de vida como ele é um kill. Aqui a gente vai entender que ele é um kill. Não tem outra explicação para dar. Embora Jornadas tenha esse conceito, pelo menos a série clássica, tem muito esse conceito de alienígenas, deuses que não precisam mais de tecnologia, eu acho que o Trelane, por si só, auto-explicativo é um kill. Não tem muito o que falar dentro do canon agora com as outras séries. Então ele é um kill, basicamente. Ele é um adolescente, ele não tem muito controle sobre o poder dele, só dentro da própria esfera de influência, que nem a gente falou. E a galera tá tentando entender o que ele é, porque até então ninguém nunca tinha se encontrado com o Kill. Pelo menos no canon, até o Archer nunca se encontrou com o Kill. Não. Eu pelo menos não lembro de Kill ter aparecido na Enterprise do Archer. Os organianos, na verdade, como observadores e exploradores. Então, não aparecem os Kills com arte. Então, até então, a humanidade não tinha encontrado essa galera. Até tinha, mas não em viagem espacial. Tinha encontrado lá atrás, lá quando eles estavam em solo. Mas isso aí vai vir lá em Picard. Isso aí lá na frente, muitos anos-luz. Tem uma coisa que é interessante. O Schneider aqui, ele escolheu isso que você falou. Criar uma entidade super poderosa que se assemelha aos deuses da mitologia, né? E ele tem falhas de caráter. Então ele não é igual um deus que seja superior em caráter. Ele tem as falhas humanas, porém a onipotência. E isso é uma coisa interessante de se pensar. Porque se a gente fizer um paralelo com várias mitologias, a gente vai ver que a gente tem isso registrado nas nossas culturas. Seja na Grécia, no Império Romano, no Egito. Então é interessante esse tipo de coisa ser jogado em ficção científica. Como seria a humanidade do futuro encontrando um ser, como é descrito nas nossas mitologias, com falhas de caráter, né? A gente chamaria eles de deuses, a gente chamaria eles de alienígenas onipotentes, mas o plot desse episódio, o principal elemento dele, pelo menos da minha visão, foi justamente fazer uma crítica ao belicismo e à apreciação
dos combates e da matança envolvida neles. O Trelane, ele é sádico. E ele gosta e ele quer entender tudo do sadismo humano. O que ele mais admira no ser humano. E ele mesmo fala, vocês são uma das poucas espécies que caçam a si mesmos. Eu pensei assim, nossa, que tapa na cara do orgulho das pessoas que assistiram isso e achava bonita a guerra. A guerra não é bonita, é como eu já comentei aqui antes. Um soldado que aplaude a guerra não é um bom soldado. E aqui o Schneider, ele justamente fez esse episódio para tocar nessa ferida, né? Que por mais que a gente às vezes se envolva em situações que não há alternativa no seu combate, isso não é bonito, isso não é para ser aplaudido, não é para você achar que o seu uniforme é brilhante e que você é um herói. Não, é uma tragédia, a guerra é uma tragédia. E o Kirk, quando ele é liberto, ele vai questionar essas coisas. Não, a gente só faz defesa hoje em dia, a gente não é uma raça agressiva. E por que você está nos prendendo? Então, assim, nesse momento, o Kirk, ele, quando é solto, ele já começa a dar um jeito. Não, eu tenho que fugir daqui e levar os suprimentos para Beta 6. Então o Kirk, ele tá focado, né? E o Spock, ele vai conseguir, né? No segundo ato agora, né? O Spock consegue finalmente romper, né? A barreira lá e trazer eles de volta, né? Só que não fica muito bem essa situação, né? Porque quando o Spock leva eles de volta, o Trelane, como eles ainda estão dentro do... Quando eles estão dentro da área de influência dele, ele consegue entrar dentro da Enterprise. E uma vez que ele faz isso, ele meio que cria uma rivalidade bem imbecil com o Spock. Aqui eu já acho que o episódio começa um pouco a ficar um pouco cansativo. Ele cria uma rivalidade... É porque assim, vamos lá, o Trelane, ele é um adolescente. Então ele tem atitude de adolescente. Se a gente for analisar esse episódio por uma ótica maior, ele tem atitude de adolescente. Ele quer um desafio. E adolescentes geralmente não gostam de ser superados. Se você superar um adolescente, você vai arrumar uma briga para a vida inteira. Porque ele vai querer provar para você a todo custo que ele tá certo e você tá errado. Que, e assim, o Spock fez isso. O Spock não tem nenhum décimo do poder. Não, exatamente. O Spock não tem nenhum décimo do poder do Trelane, mas ele conseguiu superar o que o Trelane fez e resgatou todo mundo que o Trelane tinha sequestrado. E isso aí é um verdadeiro golpe, né? Porque se você é um Kill e um ser humano e um ser terreno consegue fazer isso com você, isso é uma humilhação. Sim, exatamente. E ele tem um orgulho grande, né? É do tamanho do poder dele, né? Ele é um adolescente. Adolescentes são orgulhosos. Então, e o Trelane, para mostrar que ele é mais poderoso, em vez dele só levar o Kirk de volta, ele pega todo mundo da ponte e desce todo mundo para ele de novo. Eu gostei. Achei interessante. Eu gostei que essa cena que você falou sobre eles serem levados da ponte, não sei se você pegou isso, mas se vocês assistirem novamente o episódio, vocês vão ver que no momento que eles estão na ponte, na hora que eles são levados em um instante de volta para Gotos, todos ficam no mesmo lugar. É como se assim, o cenário da ponte desaparece, mas eles estão sentados do mesmo jeito. Isso eu achei um cuidado assim, muito legal, porque dá a entender como se eles realmente tivessem sido levados num piscar de olhos. E a gente sente isso na filmagem. E aí, quando eles descem, ele tenta convencer, ele tenta meio que jogar uma conversa pra cima deles, pra eles ficarem, porque ele quer tentar entender um pouco mais. Então. Ele é um adolescente, tarado por cima, porque ele começa a meio que dar em cima das mulheres, ele começa a dar em cima da Uhura. Inclusive, essa cena é interessante, porque é o seguinte, aqui é porque a tradução para o português se perde. Mas a Uhura, quando foi fazer essa gravação, a Uhura era uma grande ativista dos direitos negros. Então, ela era uma pessoa bem dedicada a esse ativismo. E quando eles foram fazer essa gravação, a frase, se eu não me engano, a frase que o ator usou, meio que conotava para ela uma parte um pouco racista. E ela não entende, eu não sei se ela não entendeu, ou se ele modificou do roteiro. Eu sei que ela não gostou do que o ator falou durante a produção, e ela ameaçou ele. Ela falou, se você falar isso para mim de novo, eu vou chutar as suas pernas. E aí eles tiveram que meio que dar uma pausinha. E isso não é a primeira vez que esse ator ele teve uma treta, porque o ator que faz o Trelane teve uma treta, porque ele queria uma peruca francesa para poder fazer a produção. E o Shatner falou, não, você não vai ter a sua peruca porque vai atrasar a produção. E o ator falou, não, eu quero a minha peruca francesa.
E ele era um ator muito maior do que o Shatner na época. Sim, E aí sim. o produtor falou, traz a peruca francesa. E o Shatner, pelo uma das raras vezes, o Shatner foi vencido nessa, porque ele teve que sentar e esperar a peruca francesa chegar, enfim. Um ponto foi útil, porque a gravação convence um Capitão Kirk com muita raiva de ter sido tirado da sua missão urgente. Então o Shatner está sendo tirado do tempo de gravação é meio que de propósito para deixar o negócio mais crível. Então foi útil essa história da peruca. Né? Mas Eu já então, gosto mais desse cara o do que antes. Spock, aí eu repito, o Spock está sempre antenado em tudo. O cara que salva o dia várias vezes. E ele Sempre começa a bom, né? teorizar, porque assim, o Jäger, o Dessal e o Sulu, eles estão na mesa, né? E tem um big banquete, só que não tem gosto de nada. O Trelane, ele é falível. E aí O o Spock McCoy, começa a o imaginar. o Ah, o McCoy é McCoy, ele maravilhoso. chega com uma taça De conhaque, né? de, de conhaque e fala, esse Tá conhaque, uma ele tá horrível, ele não tem gosto de nada. porcaria. Tá uma É, porcaria. imagina se fosse o Scott teria cuspido. Mas assim, o Spock, ele começa a imaginar como é que ele consegue executar aquilo. Então, para o Spock ainda, ele não acha que ele é um ser onipotente. Ele acha que tem alguma coisa, uma máquina, executando tudo aquilo, toda aquela ilusão, todo aquele transporte, né? Materialização, energia. E ele estava certo até certo ponto, porque o Trelane, ele comete o erro de sempre ficar do lado do espelho. E aí ele fala pro Kirk, ó, isso pode ser a nossa chance. E o Kirk, ele é um cara assim, já nessa fase da vida, o Kirk, ele não é mais um cadete da academia da frota, ele aprendeu que às vezes você tem que ser incisivo. O Kirk, ele vai fingir que está incomodado pela dança da ordenança, ele vai ficar irritado que a Uhura foi forçada a tocar o piano, e aí ele cria uma situação de duelo de honra contra o Trelane. E o Trelane, não, beleza, ele pega uma arma, um trabuco. Eu achei mó legal assim a consultoria histórica desse episódio, em que você vai ver um busto do Júlio César, um busto do Napoleão Bonaparte. O piano, né? Pra gente que hoje em dia tá mais visual isso, é raro o pessoal ver, mas naquela época, no século XIII, XIV, XV, o que existiam não eram pianos, eram cravos. E nessa gravação, não é um piano de cauda, isso é um cravo, é um instrumento mais antigo ainda. Então, assim, consultoria histórica muito boa nesse episódio. E o que ele aceita o duelo? Observação. Quando eu vi a Uhura falar, eu não sei tocar isso, e aí o Trelane estala os dedos e ela começa a tocar, eu fiquei pensando, cara, bem que podia existir um kill aqui na minha cidade para fazer isso, né? Porque, nossa, cara, como Você eu queria queria. aprender do jeito mais fácil? Nossa, sem palavras, sem palavras. Curiosidade, gente, o JC tá aprendendo a tocar teclado agora. Tá aí o teclado aí do lado, né? Mas você vai conseguir, é devagar e sempre, você vai chegar lá. Mas e aí o duelo É isso aí. acontece, né? O duelo acontece, o Trelane, ele é um trapaceiro, ele não aceita perder mesmo quando ele acha que está em desvantagem. Ele mudou as regras do duelo. Eu falo por quê? Que, ó, eu tenho o direito de dar o primeiro tiro, sendo que o normal no duelo é os dois dar o tiro ao mesmo tempo ou tentar dar ao mesmo tempo. E aí o Kirk não aceita, ele ameaça o Spock. Ele fala, ó, se você não aceitar minhas regras, eu vou matar ele agora. E aí o Spock fala pro Kirk não ceder e o Kirk fala, não, vou ceder. Aí o Trelane, ele é um provocador, ele atira pro alto e aí ele abre as mãos assim, fala, minha vida em suas mãos. Ele é muito sacana mesmo. E o que ele atira no espelho e a máquina é demonstrada. Naquele momento, o Trelane perde a cabeça. Ele fica em fúria. E enquanto isso, a Enterprise estava só esperando um momento para subir eles novamente. E aí eles conseguem escapar mais uma vez. O que se entende é que na verdade, embora o Trelane tenha os poderes dele de fazer a modificação espacial, o Trelane não consegue criar matéria em si, pelo menos não em grande quantidade. O Trelane não consegue, por exemplo, criar o ambiente em que ele está, ou pelo menos mantê-lo daquela forma. Ele precisa de um holoprojetor. Isso aí é um holoprojetor, isso é um holodeck, praticamente. Eles estão praticamente no holodeck. O Trelane consegue mover coisas específicas
mas não mantê-las todas funcionando ao mesmo tempo. Pelo menos foi isso que eu entendi. Ele é novo Uma vez que ainda, você quebra o espelho, ele é novo ainda. Uma vez que você quebra o espelho, ele meio que perde o próprio controle dos poderes dele. E nesse caso, todo mundo volta para a nave, e enquanto eles estão tentando fugir, o próprio planeta começa a perseguir eles. Não importa onde eles vão, o Isso eu achei planeta legal. se materializa na frente. E achei isso legal também, achei bacana. O problema é que daqui pra frente o episódio meio que dá uma quedinha, mas a gente vai falar sobre isso. Eu tenho uma observação Enquanto... sobre o planeta. Quando eles fogem, eles acham que eles finalmente conseguiriam sair do raio de influência do Trelane. E aí o Spock fala, mas como é que a gente vai determinar essa distância? Aí o que fala, vamos usar de base quando a gente entrou aqui no raio do planeta. Porém, eles falham e o planeta começa a se aproximar igual uma nave estelar. O Sulu e o Kirk tentam mudar este borda, bombard, e a câmera fica entortando. Meu, isso dos anos 60, da câmera entortar, eu acho isso daí muito legal. Uma coisa que hoje em dia não é tão usada, né? Tipo, eles fazem a curva, todo mundo se curvando, fingindo igual um carro, dando um cavalo de pau no espaço, mas não dá certo, né? Isso eu acho legal, uma coisa charmosa do cinema. Não tem mais isso. Mas assim, o Kirk, ele vê que não dá pra fugir. E aí ele resolve de novo tomar as rédeas da situação. Nesse ponto, o Kirk, ele é um capitão diferente dos outros em jornada, né? Ele é muito decidido de ele resolver tudo, né? Eu vou tomar ação. E aí na hora que ele vai pro elevador para descer pro transporte, o elevador vira uma sala de julgamento. Terceiro julgamento do Kirk. O primeiro foi da alguém corte marcial, alguém quer né? muito condenar ele. Aí o segundo foi em Menagerie, né, que é a coleção, e agora de novo Kirk condenado. E assim, olha que curioso o paralelo. Quando a gente finalmente vai conhecer o Kill lá em Nova Geração, o Picard também é levado para o mesmo julgamento, o julgamento da humanidade. Parece então assim, tem muitos que os paralelos gostam muito de um julgamento, né? Sim, eles estão pesando a humanidade, é isso que dá a entender, né? Mas continuando, manobra contigo. Então, a partir daqui, pra minha opinião, o episódio começa a ficar um tanto quanto mais modorrendo e eu já não curti tanto esse finalzinho, assim. O Kirk é levado para o julgamento, e esse julgamento, na verdade, não é um julgamento. Na verdade, é uma condenação. O Kirk já tá nas mãos de uma criança. É juiz A de forca carrasco, aparece. né, o Trelane. Ele é juiz, júri e carrasco. Aparece a forca. Só que o Kirk usa da psicologia infantil para conseguir sair dessa. Porque ele fala, olha, só me enforcar não tem só me enforcar não tem graça. Por que a gente não joga, então, uma caçada ou alguma coisa assim? Aí o Trulli fala, pô, legal, não me divirto assim. Então eu te levo pro planeta, eu caço você, e se eu te pegar, você morre, se eu te pegar, você morre. Mas aí o que ele fala? Mas eu preciso de alguma coisa. Eu ganho, né? Você vai me caçar? Eu quero que a minha nave seja solta. A Trulli, ok, só não pode ir embora, só quero você. E aí eles começam essa caçada, essa luta de sabre, em que os dois, é até bem grande, inclusive, essa luta de sabre, em que os dois ficam correndo pelo mato, se enfrentando. E no final, o Kirk não tinha muita chance, porque, na verdade, tá lutando contra um Kill, mesmo que seja um adolescente. Ele acaba sendo preso, o Trelane conjura 3 grades em volta dele, mas não tem como ele fugir, não tem espada, não tem arma, não tem coisa nenhuma. E, nesse caso, ele tá para ser morto quando os pais do Trelane finalmente aparecem. Verdadeiros kills da história. Os verdadeiros kills aparecem. E aí, achei isso muito legal, que eles não mostraram, tipo, eles como pessoas. Eles são rostos verdes no espaço. Eu achei isso bacana. Por isso eu achei legal. Né? Por energia. Os kills ainda não tinham se mostrado para a humanidade. Então, eu achei isso interessante. Eu gostei dessa parte final. E aí tem a cena final em si, né, que é o Trelane implorando para os pais, como uma criança faria, porque ali ele implorou como uma criança, eu não quero voltar para casa, não, já deu hora do jantar, vem, já deu hora da janta, não, eu quero ficar aqui brincar mais um pouquinho, não, vai tomar banho, você tá e é isso, basicamente isso aí. Planetas, eles falam. Tá proibido de fazer outro planeta, vem, entra, bora, e aí o Trelane é levado embora. E Bruno, o que você achou dessa parte final? Assim, tem uma observação técnica antes da minha opinião.
esse episódio ele foi todo gravado em 3 cenários. O primeiro cenário é o mais tradicional da série, que é a ponte da Enterprise, né? Muitos dos episódios do Jornada vão estar centrados nesse cenário principal, que é a ponte de comando. O segundo é justamente a vegetação do planeta Gotos, né? E esse ambiente, ele foi todo um cenário desenvolvido pela Desilu e pela CBS na época, e por mais que ele seja um ambiente fechado, com um fundo azul claro, assim, para simular, né, a atmosfera do planeta parecida com a Terra, é um cenário convincente, eles investiram bem. Tem episódios da segunda e da terceira temporada que não tiveram tanto capricho, né, na época, né? Então, assim, eles têm na primeira temporada, por mais que fosse o meio para o final da primeira temporada, esses cenários, mesmo fechados, simulando um planeta, eles são bem feitos, né? Eles são muito bem feitos. E as árvores quebram, o sabre, né, que o Trelane tenta cortar o galho da árvore. E outra observação, nessa gravação, o Kirk, de novo, ele não tem mais um dublê nas pancadarias, né? Então, quando quebra o sabre na mão, eu não sei se ele quebrou de verdade aquilo, eu não achei uma informação disso, mas quando ele dá aquele negócio com o joelho, deve ter doído pra caramba aquilo. Então, assim, foi uma cena bem construída dessa da caçada, né? E, assim, o que eu pensei sobre os pais do Trelane é que como é diferente a distância de uma humanidade evoluída para o que são esses seres onipotentes. E o Kirk, ele vai perguntar, mas quem são vocês? E os pais do Trelane não respondem ele, eles deixam ele no vácuo. A gente só vai ter uma ideia de quem realmente eles eram 75 anos do futuro, dentro da história de Jornada, já em Nova Geração, com o Capitão Picard, né? Então, assim, Sim. deixou um negócio solto. E eles vão explorar essa ideia de seres onipotentes já também no episódio lá que vai ter os Organianos, o que eu achei assim muito melhor, porque os Organianos, diferente dos Kills, eles são seres onipotentes com um caráter mais elevado. Já os Kills não, os Kills eles têm defeitos. Os Organianos não. Mas a gente vai discutir isso já em outro episódio, né? Eu tenho uma coisa que, assim, é coisa de nerd, assim, mas eu levo essa ideia comigo. Eu já comentei aqui que eu tinha uma fanfic sobre jornadas, que eu escrevi, eu até parei por falta de público mesmo, porque não adianta você escrever uma coisa que ninguém vai ler. E nessa fanfic de jornadas eu tinha uma ideia que especificava como algumas raças de jornadas, parece que elas evoluíram tanto ao ponto delas se tornarem basicamente deuses com o universo, sabe? E embora seja uma coisa um tanto quanto exagerada por si só, poxa, em Jornada a gente encontra umas raças que elas fogem completamente da lógica. E eu não tô nem falando dos kills, Desde o porque piloto, apesar né? dos kills... Não, sim, apesar dos kills terem... Eu não vou nem falar da galera, do piloto, porque eles ainda são fichinha perto de algumas coisas que tem jornadas. Tem um episódio de Voyager que, nossa, é um episódio muito bom, inclusive, que a Janeway começa a reviver várias formas de morte dela, e aí ela descobre no final que ela está possuída por que ela, na verdade, está sendo levada por uma raça alienígena, que eles não têm um corpo físico, mas que eles caminham através do momento da morte. E, cara, eu achei isso animal. Eu achei isso muito louco. E eu queria muito que isso voltasse, porque eu acho que foi a maior... Eu acho que foi... Nossa, eu acho que isso foi a maior pedrada que Voyager trouxe, porque é bem sinistro, sabe? Tipo, você fica sem entender se ele é um alienígena. Você fica sem entender se ele é um alienígena ou se, na verdade, ele é a própria morte como conceito. Ou se a própria morte como conceito é um alienígena. Mas se for, então esse bicho é mais poderoso do que um kill. Porque a gente já viu que kills podem morrer. Cara, eu acho assim que... Eu acho isso muito... Eu acho que isso é uma das coisas que Jornada deveria explorar mais. Eu acho que Jornada deveria parar de investir em inteligência artificial, porque eu acho que isso é um tema que já deu, e começar a explorar mais essas raças que são endeusadas. Esse ET, morte, cara, eu sempre quis ver isso de volta, ele nunca voltou. Tem uma outra menção que eu queria te lembrar.
A gente vai conhecer literalmente um deus da mitologia, né? Que vai ser o Lamento por Adonis, né? E também vai ter na segunda temporada de Jornada um episódio que eu até comentei que o McCoy vai levar o Scott para Hegel 12 num bordel, né? E lá no Lobo Império de Cordeiro tem uma entidade também que se alimenta da maldade das pessoas. Então, assim, é muitos elementos em Jornada que mexem com essa questão de algo que beira o sobrenatural, mas só que eles põem num pano de ficção científica. E isso é uma inspiração legal, né? Até os próprios Metrons que vão aparecer lá em Nossa, Arena, eles têm, Arena. eles têm, eles têm um lance mais angelical, eles parecem uns serafins. E, cara, eu gostaria muito que Jornadas explorasse isso. Em Picard, primeira temporada, teve um conceito um tanto quanto parecido, que os vilões finais, na verdade, eram uma raça de inteligência artificial, mas de outra dimensão. Que eles só podiam ser trazidos para a nossa dimensão com a abertura de um portal aqui. Apesar de eu já achar que Jornada já Aquilo encheu foi o saco com esse lance de legal. inteligência artificial, isso ainda foi legal, mas, cara, é, eu acho esse conceito interessante. É que os kills, pra mim, eles são legais, mas eles são muito fanfarrões. Eles são muito fanfarrões. Pelo menos o kill que a gente conhece e alguns outros, eles são muito. Porque quando a gente fala de continuum kill, nunca fica muito especificado qual que é a função deles. Mas o kill só causa bagunça por onde ele passa. E eles são bem fanfarrões. Alguns são bem fanfarrões. Apesar de também ter alguns episódios que são os melhores de jornadas, que nem de novo Voyager, que é tem um episódio de Voyager que um Kill pede ajuda pra Janeway, porque ele quer morrer, só que o resto do continuum não deixa. E eu acho esse episódio genial. Às vezes eu fico pensando O quando a gente Deus não chegar pode lá, porque o tanto de coisa que eu morrer. tenho pra falar sobre esse episódio. E Exatamente, assim, exatamente. Até os deuses morrem. falando de coisa de universo expandido, eu já comentei até na nossa comunidade aqui do Telegram, né? A gente tem um tópico especial para universo expandido e séries de fãs do YouTube que tem, né? E lá tem o Star Trek Continuous, que é um canal oficial aqui da plataforma também do YouTube, né? E tem um episódio que é Peregrino da Eternidade. Se eu não me engano, ele é o piloto de Star Trek Continuous. E ele tem a participação especial do ator que representou o Adonis, né? Então, assim, o Apollo, no caso, né? O Adonis, né? Então, assim, muitos episódios de Jornada bebem dessa fonte do sobrenatural, do divino, né? Do mitológico, né? E isso daí, ele deixa a coisa bem mais abrangente, né? Cara, enfim, assim, sendo bem honesto, eu queria ter visto um pouco mais desse tipo de coisa em jornadas. É que vai ter bastante lá em Next Gen. Isso é uma coisa interessante, até dando uma pausa na análise para a gente falar. Estava pensando sobre isso hoje. Em breve, talvez não tão em breve assim, mas em breve, em algum momento, a gente vai começar a falar de Next Gen. E Next Gen, para mim, é onde Jornadas explodiu. Foi. Next Generation é onde Jornadas alcançou o mundo. E eu tava pensando nisso hoje, porque hoje eu tava trabalhando num dos nossos roteiros, e eu tava pensando nisso hoje. Cara, Next Generation é onde Jornadas conquistou o mundo. Até então, a série clássica ela era nichada. A partir do momento que o Patrick Stewart aparece carecão, como Picard, aí o jogo virou. Aí o jogo virou. E eu, Brent aí o Spiner com jogo era olhos outro. amarelos, né? Nossa, cara! Aí o jogo era outro. É. Wesley Mas Crusher, Diana Troy, William Riker. e isso cai no início do nosso vídeo, de como o público às vezes é resistente sem ter necessidade. A gente, quando começar a falar de Exatamente. Next Gen, a gente vai mostrar aqui para vocês os jornais descendo a lenha, descendo a Pau! lenha. E assim, Cara, os e assim, mesmos jornais que criticaram, os mesmos colunistas, são os mesmos que aplaudem. E assim, eu acho que isso da televisão, principalmente, até mais que o cinema, isso é comum. Isso é comum. Porque a gente tem resistência com o desconhecido. E eu acho que Jornada, ela lida com isso na sua produção, não só nos seus roteiros, né? Mas então, toda a gente. série de jornadas, só para finalizar esse tópico,
toda a série de Jornadas encontrou resistência do público quando foi lançada. É. Toda. Eu acho que a que menos se encontrou foi Lower Decks, porque é muito engraçado. Não, eu acho que a que menos encontrou foi a série clássica. Porque a série clássica iniciou pioneira, o processo, né, de jornada. Mas a partir disso, e eu acho que o Lower Decks encontrou um pouco de resistência, porque hoje em dia a gente tem a galera que tipo, resiste muito à animação de coisas, a animação de coisas que eram clássicas para ela. Ou a mudança de formato de desenhos. Então, acho que ele ainda teve um pouco de resistência. Agora, que nem a gente estava comentando, o Next Gen, ele modificou tudo. Ele trouxe um novo universo. Se você está assistindo Jornadas hoje, agradeça não a série clássica, mas agradeça a Next Generation. Porque foi ela que continuou Jornadas e espalhou ao redor do mundo. Segurou a tocha bem, né? Isso, nossa, e até hoje a produção assim, é muito melhor do que algumas outras séries de jornadas que vi hoje. Vi Discover. Enfim. Mas por que eu estou falando isso? Porque tal como a gente comentou no começo do nosso vídeo, as pessoas têm uma resistência muito grande a aceitar as coisas, a aceitar mudanças. Uma coisa que a gente vai ver até em Deep Space Nine, né? Querendo finalizar esse ponto que você levantou. No piloto de Deep Space Nine, estava assistindo esses dias. O Cisco ele vai falar para os profetas, né? Para The Prophets, que a gente é linear, né? Que a gente vive numa linha que vai para frente e não volta para trás. Então, aquilo que já foi, a gente não tem como trazer exatamente da mesma forma. Talvez na arte, sim. Mas não é igual. Não é igual. Mesmo que a gente fizesse uma regravação fidedigna de Jornada nas Estrelas hoje, com os efeitos especiais atuais, com as mesmas falas, as mesmas câmeras, seria diferente. E ainda assim a gente encontraria resistência. Igual Star Trek Continuous encontrou. Para mim, eu acho que aquilo ali é o maior tributo a uma continuação de Jornada, mesmo não sendo oficial. E assim, eu deixo meu aplauso aqui ao canal deles, do Star Trek Continuous, que já tem aí alguns anos que está no ar esses episódios, né? E também ao pessoal que está aí da galera do Kurtzman, né? Da CBS aí, do Paramount Plus. Eles estão fazendo um trabalho excelente. Discovery tem defeitos? Tem. Strange New World tem defeitos. Kelvin Time lá. Mas, meu, TOS, olha os defeitos. Olha os defeitos que a gente está destrinchando aqui na série clássica. Então, assim, não existe obra perfeita, mas todas elas têm seu encanto. Todas elas. Todas elas. Erros e acertos, meu amigo. É isso aí. Bom, só para finalizar, então, tem o duelo final, os que os levam ele embora, e tem uma piada engraçadinha no final. Como sempre, tem uma piada, mas ela não é relevante porque ela não tem graça. Só uma piada que não teve graça. A gente acabou o baile. Acabou o baile. Já acostumou que na série clássica eles tentam terminar com uma piada engraçada, mas que no final das contas não tem tanta graça. Vai melhorar. Confia em mim, vai melhorar. Espero que sim. Erros e acertos. Eu acho que nem eu comentei, eu achei o episódio divertido, ele passa ideias, passa teorias. Só que nem eu falei também, com o tempo ele fica um pouco cansativo. Eu achei que o começo é interessante, a ideia de um kill, a ideia dele estar observando a Terra, tudo isso é muito legal. Sim. Só que com a sequência de eventos, começa a ficar um tanto quanto enfadonho. Eu acho que com o sequestro do Kirk no final, ele começa a ficar um tanto quanto... Eu não sei se... Sem criatividade... sei lá, só não me pegou o final. A luta final só não chamou minha atenção. Eu, inclusive, achei a luta final do último muito mais legal. Com o Kirk saindo na mão. Achei aquilo muito mais bacana. Aqui o Kirk corre, toma espadada, corre, toma espadada. Com o Finnegan era muito mais interessante. E a luta lá foi muito maior do que aqui, diga-se de passagem. Sim. Só não curti. Só não curti muito. Sua consideração sobre isso? Bom. Assim, meus erros e acertos, o que eu posso dizer sobre eles é o seguinte. Foi acertado você colocar uma coisa tão inspiradora quanto um ser onipotente, uma entidade não corpórea, e que pode transformar as coisas em energia e matéria. Isso é muita ficção científica mesmo. Né? Nesse ponto foi super criativa essa ideia. Né?
O segundo acerto que eu acho foi a questão da produção mesmo, né? Tem a questão dos estúdios, o reaproveitamento de imóveis e de coisas que foi utilizado durante a temporada e de outros filmes também, né? Esse castelo aí, a área interna dele também é utilizado em um outro filme da época da Paramount. Então, assim, teve muita coisa boa para se tirar dessa história, né? Não só a inspiração, mas principalmente o que eu comentei anteriormente. A crítica a quem valoriza o combate à selvageria que a humanidade tem, infelizmente, até hoje, em 2024. Quando a gente grava esse vídeo, o nosso mundo tem vivido, espero que no futuro, quando vocês assistam isso, já não seja assim. Mas atualmente, o que a gente assiste vendo um telejornal são líderes mundiais aplaudindo a guerra, a carnificina. E se o YouTube reclamar que eu estou falando disso, não tem problema, essa é a verdade, né? E infelizmente o conceito de paz está sendo deixado de lado. E esse episódio que o Paul Schneider escreveu, ele é justamente para deixar claro o quão sem sentido é um ser humano desejar o mal para o outro, querer resolver as coisas com violência e barbárie. O Trelane, ele entendeu tudo errado do que é de melhor da humanidade, entendeu? E acho que é isso que o Schneider queria passar. Então, para mim, eu até vou comentar aqui que a minha nota desse episódio, ela por todos esses acertos, foi 8,5. Porque dá pra gente tirar muita discussão boa desse episódio. Então, assim, ele tem defeitos, né? O final não foi tão cativante quanto o início, mas é meio dificultoso. Eu acho que até você vai concordar, como escritor, que você lidar com um personagem que tem o poder de fazer qualquer coisa torna o seu final uma coisa meio difícil de se adaptar. Então eles fizeram o melhor possível, eu acho, nesse sentido. 8,5. E para você? Qual que foi? Bom, que nem eu já falei, eu acho que ele fica cansativo. Achei que o começo é muito legal, achei o começo muito divertido. O Trelane no começo é bem mais interessante. Só que a partir de certo momento você começa a ficar um pouco enjoado, sabe? Tipo, tudo bem, já entendemos que o Trelane, os poderes do Trelane funcionam. Acho até que é um pouquinho mal explicado, às vezes, como funcionam os poderes dele. Mas não é um episódio ruim, não. É um episódio bom. Eu vou dar 7 kills pra esse episódio. Ó, E, tá bom, para uma média de jornada. Clássico, 7 é uma nota não alta. tem. 7 é uma nota alta. E o Trelane não vai voltar, então não tem muito o que falar sobre a continuação desse personagem. E é isso. Eu acho que bora pro próximo. Sim. Tem uma curiosidade aqui que para finalizar as curiosidades. Quando Jornada nas Estrelas fez 25 anos de aniversário, foram lançados 2 jogos para computador em MS-DOS, antigo MS-DOS. O primeiro deles é o 25 Years Anniversary, em que ele tem a dublagem de todos os personagens que aparecem na tela do computador, tem as vozes dos atores originais. E a sequência desse jogo é justamente o jogo Star Trek Judgment Rites. E o personagem, o primeiro vilão que o Kirk, o Spock e o McCoy têm que lidar é justamente o Trelane, e o Campbell, o ator, dublou novamente o Trelane nessa aparição. É a última aparição oficial de Jornada tem do Trelane. É isso aí. Bom, gente, notas dadas, considerações dadas também. Brunão, quer se despedir? Bom, pessoal, eu agradeço aqui a cada um de vocês que tem acompanhado essa jornada do Ponte de Comando dentro da série clássica. Os comentários de vocês têm animado muito a gente, a participação e o engajamento de todos vocês. A gente observa que a gente consegue acompanhar isso, que vocês têm sido um público muito engajado e a gente fica feliz por saber que o nosso trabalho está dando um resultado legal e agradável para vocês que são os nossos espectadores. Fica aqui o nosso muito obrigado. Eu desejo a todos vocês uma vida muito longa e muito próspera. Bom, gente, é isso aí. Agradeço cada comentário, agradeço cada curtida. Nossas redes sociais estão crescendo cada vez mais. Todo dia chega gente nova no nosso Instagram, no nosso Telegram. Espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do episódio. Comentem outros episódios também. Vão lá, assiste. Vê se vocês concordam com a gente. A gente quer saber a sua opinião também, ok? Vão chegar mais vídeos novos essa semana. Estou com algumas ideias novas também, mas eu não vou falar agora.
porque promessas têm que ser mantidas, então eu não vou prometer coisas, porque ainda tem muitos projetos pela frente. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Espero vocês no próximo episódio. É isso. Kaplar.